Eu te amo, ó Senhor, que é a minha força. Queridos, nós vamos continuar num período ali pós e volta dos Macabeus, e o povo judeu vai ter a sua liderança, ali vai ser um governo judaico durante um período, né, de 167 a 63 antes de Cristo. Um período esse que tinha ali os seus governantes, né, tinham seus sumos sacerdotes. Mas, por que é o Salmo 18? O Salmo 18 é para a gente não perder de vista sempre que é o Senhor. Ele é a nossa força. Ele é o nosso Deus. Mudam governantes, mudam autoridades, Deus coloca uma autoridade sobre a sua vida, Deus tira essas autoridades sobre a sua vida, mas o Senhor continua sendo soberano, aquele ao qual nós devemos dedicar toda a honra, toda a glória, toda a nossa confiança. Essa é a ideia do Salmo de Davi. Eu li a introdução para você desse salmo. Alguns salmos têm essa introdução, né, que aparece às vezes em itálico, assim, naquela letrinha meio caidinha assim de lado. Às vezes aparece em algumas bíblias aí, dando a introdução do salmo. Essa introdução do salmo aí que está em itálico, né, isso é bíblico, isso é registro, né? Já o que está em negrito, ou algumas bíblias em vermelho, a minha, por exemplo, está escrito vitória e domínio, né? Está em vermelho. Isso a gente acaba citando, mas isso não é texto bíblico, tá? Não sei se você já sabia disso, mas só para reforçar. Então, o que aparece na sua Bíblia em negrito, ou às vezes em vermelho, não é um texto bíblico. Por isso que nem sempre é bom citar, porque ele, na verdade, ele dá um panorama para a gente do que aquele salmo está dizendo, né? Às vezes nos ajuda bastante, né? É fiel ao dizer o que está dizendo, o que tá sendo exposto naquele salmo, mas vai resumir aquele salmo naquela frase e muitas vezes não vai conseguir, né? E provavelmente não vai conseguir. Então a gente não faz geralmente a citação desse negrito, desse que está em vermelho, né? Agora do itálico não. E eu li no início aqui para os irmãos que diz que é um mestre de canto, um salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, né? Houve livramento do Senhor a Davi quando Saul o perseguia. Então ele disse: Eu te amo, Senhor, que é força minha. O Senhor é minha rocha. O Senhor é a fortaleza, a minha cidadela, o meu libertador. Ele é o meu rochedo, ele é o meu refúgio, ele é o meu escudo, ele é a minha força, ele é a minha salvação, ele é o meu baluarte. Ele é onde eu devo fiar todas as minhas confianças, onde eu devo fincar os meus pés e entender que é Deus quem nos livra, é Deus quem nos salva, é Deus quem nos protege. É importante nós olharmos para isso quando a gente olhar para o período dos Macabeus. Como eu disse aos irmãos, daqui a pouco eles vão se tornar em dois grupos, ainda que governo judaico, né? Mas uns vão se voltar mais para aqueles que querem o cumprimento da lei e os outros mais pela política do governo judaico. E aí, queridos, nós vamos ver que o período que começou com uma revolta, querendo, buscando, na verdade, a honra ao Senhor, né? Tem, claro que o aspecto patriótico, claro que tem isso também, né? Mas aquele fervor por fazer a vontade de Deus, no período dos Macabeus, nós vamos vendo isso se esvaindo por causa de poder. Por causa de poder. Isso é muito marcante. Nós vamos ver, permitindo o Senhor, esse período hoje. Vamos lá. Império Grego, nós já sabemos ali, né? Que cerca de 323 foi o seu auge ali. Na verdade, logo ali a morte de Alexandre o Grande, né? A, vou falar o mundo da época, está helenizado. O que quer dizer helenizado? Influência grega tremenda no mundo, né? Por causa de Alexandre o Grande. Nós vimos isso, vimos as batalhas de Alexandre. O que nos chama atenção aqui em 331? Oi? Ciro, eu entendi quando você falou Ciro. Não era o Ciro na época, mas era o... Vai nesse caminho que o Ricardo tá aí, tá certinho. Derrotou, se não era Ciro, era
Começa com Dá e termina com Rio. Dario, isso. É isso mesmo. Então, é isso aí. Não, mas está certo. Por que o Ricardo confundiu Ciro com Dario? Exatamente. O reinado persa estava ali no auge. Aqui não, na verdade, porque já o pai do Alexandre, como é que é o nome dele mesmo? O Filipe, exatamente. O Filipe II já estava começando ali a helenizar, né, a unir, na verdade, a Grécia. E se nós vamos na sequência aqui, em 331 foi realmente a derrota do Império Persa ali. Nós vamos continuar. Olha lá, a queda do Império Persa em 331, nessa batalha aqui em Galgamela, né? Já tinha tido uma batalha aqui em Issos, mas Dario conseguiu fugir, mas aqui não. Aqui o Império Persa ele cai, agora o domínio grego. Nós já vimos aí a questão do helenismo, a Hélade, né, o nome antigo, deriva o nome heleno, e helenizar é dar o caráter grego, né? Tornar-se semelhante aos gregos, essa é a ideia do helenismo, né? Com a morte de Alexandre aparecem esses 4 homens aí, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Quem são eles? São generais de Alexandre o Grande. Não tem descendência Alexandre, então os seus generais passam a governar todo esse império grego, né? Então o Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e o Seleuco, né? O Lisímaco fica aqui na região da Ásia, aqui para cima aqui, né, lá para trás, aqui para cima. Cassandro fica aqui na região da Grécia. Ptolomeu e Seleuco, que é o alvo da nossa do nosso estudo, porque eles vão estar para o lado do Oriente, né? Já o Lisímaco e o Cassandro está para o Ocidente. Então, no Oriente, ali no ponto de encontro, né, com o povo de Deus, está ali o Ptolomeu e o Seleuco, que nós vimos semana passada. Olha lá, essa região do Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu aqui, até essa região aqui, e o Seleuco com toda essa região aqui. Olha lá, os generais, né? Nós olhamos já para os Ptolomeus, que é a descendência dos Ptolomeus, que são os que vão dominar essa região, a parte de baixo aqui, tá? Egito e assim por diante. E o Seleuco nós vamos olhar daqui a pouco. Olha lá, Ptolomeu 1, 2, 3, 4 e 5, tiveram mais Ptolomeus, a sequência dos Ptolomeus, a dinastia dos Ptolomeus. Algo importante que eu trouxe para você semana passada, que aconteceu pelo menos ali com Ptolomeu II, que gostava muito de escritos, de livros, né? E o que ele falou? O que ele desejava ter na biblioteca de Alexandria, que ficava no Egito? Nós precisamos da Bíblia lá dos judeus. A Bíblia que está em hebraico, ela vai ser traduzida para o grego, né? Ela foi conhecida como Septuaginta, a tradução dos 70 aqui. Septuaginta, você teve a oportunidade de ver semana passada, né? A tradução do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Por que não do Novo Testamento? Porque não estava no Novo Testamento ainda, né? Não tinha acontecido o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, a tradução para o grego chamada de Septuaginta, aqui na Biblioteca de Alexandria, esse Ptolomeu II, né, que fez essa tradução aqui. Então, nós temos o quadro aqui dos Ptolomeus, essa parte verdinha aqui, essa parte laranja dos Seleucos, né, os Seleucidas. Olha lá, essa linha imaginária aqui, do lado de cima, né, os Seleucidas, e do lado de baixo aqui, os Ptolomaicos, os Ptolomeus. Está vendo aqui? E aqui Jerusalém. Nesse ponto de encontro, ou seja, quando o povo aqui da Síria, que é onde ficavam os Seleucidas, queriam descer para o Egito, eles passavam literalmente por Jerusalém e vice-versa. Era o ponto de encontro, mas logo com a morte de Alexandre, os Ptolomeus já dominam ali a parte de Jerusalém. Característica do governo Ptolomeu para com os judeus, povo de Jerusalém? Qual a característica do governo? Ele permitia, tranquilo, né? Toca a sua vida aí e nós tocamos nossa vida aqui, contanto que não dê problema, né? Então não era um povo que realmente assim eram maus para com os judeus durante
logo após a morte de Alexandre o Grande, mesmo porque Alexandre o Grande não foi, né? Lembra da isenção de impostos lá de Alexandre o Grande, né? Os Ptolomeus continuaram com esse pensamento, né? Mas, queridos, quando é poder, quando é domínio, essa questão de disputa sempre acontece, não é isso? Então, sempre os ptolomaicos queriam dominar, ficar no governo de Jerusalém, mas os seleucidas, né? Eles queriam dominar Jerusalém, quanto mais domínio, melhor, é sempre assim, né? E houve esse conflito várias vezes, né? Entre os ptolomeus e os seleucidas ali. Nós temos os governantes seleucidas e aqui os ptolomaicos aqui. Então, olha só, alguns momentos teve uma certa aliança, mas ao mesmo tempo um confronto, né? Ou seja, eles tentavam de alguma forma dominar Jerusalém, os ptolomaicos falaram, não, não vai dominar não. E houve essa defesa. Tudo isso nós entendemos que era o Senhor, Deus, cuidando do seu povo, né? Durante todo esse tempo. Então, alguns momentos de confronto, né? Aqui os louros da vitória aqui, e aqui a bandeirinha de paz ali para quem é o perdedor, vamos dizer assim, da batalha. Já em Ptolomeu II, confronto, de certa forma alguma aliança, confronto pelo Ptolomeu III contra o Seleuco II ali, vitória dos Ptolomeus. O Ptolomeu IV aqui, vitória para com o Antíoco III, mas daqui a pouco, o próprio Antíoco III passa a dominar Jerusalém, e ele passa agora a ter a vitória, né, dominando sobre Jerusalém, lembrando, estamos falando de Jerusalém. Dominando Jerusalém, logo aqui, Ptolomeu V, né? Esse Antíoco III e esse Seleuco IV, então não tão pesados para Jerusalém. Mas o Antíoco aqui, esse foi difícil, né? A irmã de Néfilo perguntou semana passada como foi a morte dele, né? Teve uma enfermidade, não sabem ao certo que enfermidade foi essa, mas disse que ele estava agonizando no final da sua vida, né? Mas são relatos, né, da morte do Antíoco aqui. Mas ele foi uma pedra no sapato, queridos. Até aqui, tudo bem? Estamos entendendo dois governos, é importante você entender o panorama, né? Irmãos, tem muitos detalhes. Muitos detalhes. Eu estou numa luta interior de resumir, né, um período tão vasto e com tantos detalhes. Teve muitas batalhas, né? Então, eu já estou resumindo para você entender o panorama todo do que foi que aconteceu durante esse período dos 400 anos, né? Os Ptolomeus, então, ficam com o Egito e Jerusalém durante um tempo, mas os Seleucidas, eles têm aqui Antíoco III, pegando esse final aqui, foi o final de domínio sobre Jerusalém, eles têm ali o domínio sobre Jerusalém. Eles passam a dominar. Esses três aqui, depois de Ptolomeu V aqui, os Seleucidas dominam. Mas vamos olhar para esse Antíoco IV aqui. Ele foi complicado, ele é chamado de Epífanes, ou Epifânio, né? O Deus manifesto, ilustre. A epifania, a tradução da palavra epifania é o aparecimento ou manifestação reveladora de qualquer divindade. Mas ele foi tão mal que deram um apelido para ele de Epímanes, que era o louco, tamanha maldade que esse homem fez. Nós vimos semana passada, olha alguns dos seus feitos. Eles queriam helenizar, diferente de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande dominava os povos, e quando ele chegava nas regiões, ele trazia a cultura grega, os livros, os teatros, as construções, né? As pessoas olhavam e falavam assim, peraí, o que é a Grécia? Que negócio é esse? Que idioma é esse? Eu preciso aprender, porque os livros estão escritos em grego, eu preciso conhecer, preciso estar por dentro dessa cultura, né? E as pessoas acabavam adotando, né, a cultura helênica, né, a cultura grega. Já o Antíoco aqui, em especial para com Jerusalém, que tinha sua adoração, tinha o seu Deus, né, não tinham outros deuses, né? Porque uma coisa que o judeu aprendeu do cativeiro babilônico foi a não idolatria. Eles não são idólatras, né? Eles não, logo após a queda do cativeiro, porque um dos motivos da ida para o cativeiro foi a idolatria. Então eles não são idólatras, eles voltam. Então a cultura grega no judaísmo não ia ter vez. Por quê? Uma coisa que eles têm são muitos deuses, né? Eles são politeístas, nós vimos isso, né? Algumas aulas passadas. Então, o Epífanes aqui falou assim, todos os judeus agora e todos os povos vão adotar a cultura grega. A cidade de Jerusalém, ele falou assim, a cidade de Jerusalém, por que os judeus têm essa adoração, esse sistema de adoração, por que eles não são como os gregos? Então agora eles vão também adorar como adoram os gregos. A cidade de Jerusalém vai ser uma cidade grega. O sumo sacerdote vai ser instituído por nós. Lembra da descendência do sumo sacerdote? Lá desde Arão?
Ele falou, não, vão ser instituídos por nós. Nós vamos coletar impostos, o culto judaico vai ser ilegal, porque agora vai ser o culto grego. Nós vamos fazer um altar a Zeus. Foi feito um altar a Zeus no templo de Jerusalém. Ídolos no templo de Jerusalém. Olha só, queridos. Aí para o judeu pegar a história do que acontecia lá em Israel, lembra? Lá em Israel, o que aconteceu em Israel mesmo? Jeroboão instituiu? Ai, que era mesmo? Olha, o pastor não pode mentir, pastor. Bezerros de ouro, quantos? 2 em Dan e Betel. 2 bezerros de ouro. Então, olha só, queridos. Para o judeu, fala assim, opa, peraí. Esse negócio de idolatria, pois é, o Epifanes falou, vai fazer um altar a Zeus. Vai espalhar ídolos no templo. Vai construir altares em Jerusalém. Vai proibir circuncisão, culto judaico, sob pena de morte. Vai destruir cópias das escrituras. E, para findar, 168, um sacrifício de uma porca. No templo, queridos. Lembrando que o porco é animal impuro. Aí isso acontece em 168. A introdução de Zeus, Deus do Olimpo, oferecimento de uma porca. Lá as cópias da lei, né, destruídas. Mas Deus levanta um homem. Qual é o nome dele? Oi? Começa com M, hein? Matatias. Agora foi melhor, hein? Essa dica agora de começar com uma letra vai ficar mais fácil. Pois é, o Matatias, que foi um sacerdote fiel, queridos. O Matatias em 168, 168, quando isso aconteceu, né, Matatias, ele é obrigado a sacrificar a um deus pagão. Ele não vai sacrificar sob pena de morte, como a gente via. Né, foram enviados mensageiros do rei, né, oficiais, que obrigavam Matatias, esse velho senhor, a fazer isso. Ele falou, não vou fazer isso, até que sai das fileiras lá, né, de Jerusalém, alguém, um judeu que vai sacrificar uma porca. Ou seja, não tem problema nenhum, vamos fazer isso daí. O Matatias foi para cima dele, né, junto com seus filhos, mata esse judeu, mata os oficiais que foram enviados por Epífanes, né, e aí começa a revolta dos Macabeus. Lembrando dos 4 filhos dele aqui, João, Simão, Jonas, Judas, Eleazar e Jonatas, né? Vamos focar nesse Judas aqui. Então, Matatias, né? E Macabeu, por que Macabeu, né? Martelo, né? É um apelido dado a Judas Macabeu, o maior de seus líderes ali, e um dos filhos de Matatias, né? Martelo da maneira como eles venciam, né, os seus opositores ali. Queridos, olha só, as últimas palavras de Matatias. Eu vou ler rapidamente para você. Agora, pois, filhos, sede zelosos da lei e dai as vossas vidas pela aliança feita com vossos pais. Lembrai-vos das obras que fizeram vossos maiores em seu tempo e recebereis uma grande glória em um nome eterno. Porventura, Abraão não foi achado fiel na tentação e não foi isto contado como justiça? José guardou os mandamentos de Deus no tempo de sua angústia e veio a ser senhor no Egito. Finéias, nosso pai, abrasando-se em zelo pela lei de Deus, recebeu a promessa de um sacerdócio eterno. Josué, cumprindo a palavra do Senhor, veio a ser juiz de Israel. Calebe, dando testemunho na Assembleia do Povo, recebeu uma herança. Davi, pela sua brandura, conseguiu para sempre o trono de Israel. Elias, ardendo em zelo pela lei, foi arrebatado ao céu. Ananias, Azarias e Misael, crendo firmemente, foram salvos das chamas. Daniel, na sua simplicidade, foi livre da boca dos leões. Não temais, pois as ameaças do homem pecador, porque toda a sua glória irá ter ao esterco e aos bichos. Vós, pois, filhos, armai-vos de valor e procedei com valentia em defesa da lei, porque por ela é que sereis gloriosos. Eita! Isso era fiel, hein? Irmãos, está em 1 Macabeus. É um livro adicionado na Bíblia Católica, né? Um livro histórico. 1 e 2 Macabeus são livros históricos, né? Essas são as últimas palavras desse sacerdote. Ele lembra homens, né? Homens que serviram ao Senhor, que foram fiéis. Esse Finéias não é não é do livro de Eni, não. É um sacerdote fiel em Números 25, né? Esse Finéias que aparece, não é Ofni e Finéias, não é o filho de Eli. É um outro Finéias que é sacerdote fiel em Números 25, né? Então, olha só, queridos. Esse é o coração do Matatias. Essa é a ideia. Vamos lutar pela honra de Deus. É pelo Senhor que Ele vai cuidar de nós.
Olha o que eles estão fazendo, o sacrifício de uma porca no templo. Ídolos. Não, nós vamos lutar, nós vamos honrar ao Senhor com toda a nossa fidelidade. Essas são as últimas palavras desse Matatias. Ele morre, né? Mas Judas Macabeu, lembra que eu fiz um quadradinho ali para a gente frisar o Judas Macabeu? Foi um dos seus filhos, foi outro homem fiel a Deus, né? Em 165 ele tem a retomada de Jerusalém, ele purifica o templo, consagração do templo, sacrifícios purificados e festa de dedicação ao Senhor. Queridos, esse homem foi um homem também usado por Deus. Esse Judas Macabeu foi um homem que defendeu também a fé, né? Um homem que buscou cada vez mais fazer a vontade do Senhor, seguindo ali os passos do seu pai, né? Aí nós temos o período Macabeu. Esse período, essa Hanukkah, essa festa de dedicação ao Senhor, né? Ela foi celebrada, né? Jesus participou dessa festa lá em João 10, 22, né? É uma festa da dedicação, festa de que o judeu trazia à memória o que aconteceu em 165 antes de Cristo. A oração de Judas o Macabeu, né? Bendito és, Salvador de Israel, que quebraste a força do gigante por meio do teu servo Davi, e que entregaste o acampamento dos estrangeiros nas mãos de Jonatas, filho de Saul, e de seu escudeiro. Entrega agora este exército nas mãos do teu povo de Israel. Fiquem eles confundidos com as tropas e com a sua cavalaria. Infunde-lhes terror. Faze desfalecer a sua soberba com ousadia. Parte da oração de Judas Macabeu. Também um homem muito fiel a Deus. Diz que ele era muito zeloso ao Senhor, né? Então, tanto Matatias, né, pai, como Judas Macabeu ali, o filho, né, são homens fiéis a Deus. Então, o período dos Macabeus, eu estou frisando isso com você, o período dos Macabeus, ele vai nos mostrar esse zelo por fazer a coisa certa diante de Deus. Não deixar com que as coisas do Senhor... tem problema, eles são os imperadores, são os dominadores, né? Não, sacrificar uma porca? Não. A igreja do Senhor, sempre, queridos, a igreja do Senhor deve ser santificada. Eu tenho falado isso para os irmãos, né? A cada dia, né? A luta contra o pecado, a não conivência com coisa errada, temos que tratar, né? Isso precisa ser tratado, não pode ser deixado de lado, né? Seu Marcos? Sim, sim. Remanescentes, né? Homens fiéis, né? Homens fiéis. Por quê, queridos? O que estava acontecendo no mundo da época? O que estava acontecendo no mundo da época? Já tinha acontecido há alguns anos, mas já estava comum a todos. O que Alexandre fez? Alexandre o Grande, o que ele fez? Exatamente, incutiu a cultura grega. Mas em Jerusalém, ele falou assim, peraí, não tem adoração a ídolos aqui não. Nós vamos aprender a língua grega. Pois é, nossa Bíblia foi traduzida para o grego. Agora a questão é o seguinte, nós temos a tradição do Senhor. Nós temos a palavra do Senhor, nós não vamos negociar. Não foi assim na Babilônia? Tinham remanescentes na Babilônia? Quem eram? Daniel, Asaías, Misael, Ananias, né, o Sadraque, Mesaque e Abdenego lá. Tinham fiéis na Pérsia? Sim ou não? Tinham fiéis na Pérsia. Quem são os fiéis? Tinha Esther, né, o Mordecai. Então tinham fiéis. Tinham fiéis durante esses períodos. Acontece que agora o governo passa a ser judaico. Então nós temos esses homens fiéis. São chamados de macabeus, né? Olha só. Aqui, ó. O Judas Macabeu, Jonas, o Simão. E aqui o fim da era dos macabeus. Nós vamos entender por quê, né? Olha lá. Temos o Matatias aqui, o pai, Judas Macabeu, o Jonas na sequência e o Simão. Eles passam a expandir o território, né? São considerados a dinastia aqui dos Macabeus. Só que o João Hircano aqui, filho de Simão, neto de Matatias, já passa para um governo, podemos dizer assim,
fervoroso pela fé, né, para um governo mais político. Aí, queridos, a coisa começa a degringolar. Então a gente vai entender isso. Por que dinastia asmoniana? Asmon, ele foi pai de Matatias, o macabeu. A dinastia macabeia, ela recebeu apoio de uma seita chamada Hassidim, que são os piedosos, posteriormente chamados de fariseus, os separados. Grupo este que frisava a obrigação do cumprimento da lei. Então, os asmonianos, eles são ali, na verdade, a descendência ali do pai de Matatias. Mais uma característica de diferenciação entre os macabeus pela luta, pela manutenção do judaísmo ali fiel à lei de Deus, né? Da pregação fiel do Senhor, do único Deus, não foi seguida por João Hircano. Lembrando que os fariseus aqui, eles são os separados, é um grupo separatista. Eles até acrescentaram, mas nós vamos ver na última aula do período interbíblico, eles acrescentaram mais leis, 613 mandamentos, pra vocês terem uma ideia, além da lei do Senhor, né? Porque eles queriam cumprir tanto a lei que eles acrescentaram, incorreram num erro também, né? Aí por isso que é o farisaísmo, né? Só que esse povo apoiou, né, os macabeus pelo zelo de fazer a vontade do Senhor. Mas tinha um outro grupo, os saduceus, que é um grupo mais político. O João Hircano, que era filho do Simão, que também era um macabeu, né, não seguiu nessa linha. O João Hircano, ele apoiava já os saduceus, que era um grupo relativamente pequeno, mas que tinha apoio das classes dominantes. Controlava o sumo sacerdócio e o templo. Eles apoiavam tanto os governantes asmoneus quanto os romanos. Tinha problema. Questão quem está no poder. Então, o João Hircano, ele passa a adotar um certo governo, se a gente pode dizer assim, mais voltado para os saduceus, que é uma ideia mais política. Aí começa a degringolar, queridos. Porque o que o Judas lutou, né, nas batalhas, cerca de 4 batalhas, pelo menos, Judas Macabeu enfrentou com governantes seleucidas querendo dominar Jerusalém, e eles resistindo. O próprio Antíoco, né, ele ficava impressionado como os judeus não eram dominados. Ele queria destruir, lembra da intenção dele? É como ele queria helenizar todos os povos, mas os judeus não. Por quê? Porque tiveram os macabeus que foram fiéis. Mas a partir dali, João Hircano, nós vamos perceber que o governo dele passa a ser um pouquinho mais político. Ele até expande o território, e aí ele faz algumas coisas, né, bem marcantes. Ele destrói o templo dos samaritanos, que ficava lá no Monte Gerizim. Quem eram os samaritanos? Povo misturado, do norte, não é isso? Então, a adoração só em Jerusalém, destruímos o templo. O que acontece quando os samaritanos têm isso, queridos? Tem o seu templo destruído. Tensão. Tensão entre eles, judeus e samaritanos. E aí tem os idumeus. Lembra dos idumeus? Quem são os idumeus? Os edomitas, não é isso? Edomitas são descendentes de quem? Está lá atrás da caneta lá, né? Isso, descendente de Esaú. Olha só, queridos. O que o João Hircano faz? Ele chega nos idumeus e diz assim: agora todos os idumeus vão ser circuncidados. Não vai ter esse negócio não. Todo mundo judeu. Todo mundo judeu. Todo mundo agora circuncidado. Domina os idumeus. Alguém lembra de algum profeta que foi pregar lá para os idumeus? Os edomitas? Pastor, agora eu estou vendo que eu devia ter prestado atenção naquela aula lá, né? Um profeta do Antigo Testamento que foi inspirado pelo Senhor para pregar para os edomitas. Se eu falar a primeira letra, você acerta. Então, vou esperar um pouquinho, se lembrar.
lembra aqui desses povos, dos vizinhos lá, lembra dos vizinhos, não? Ah? Não, os amonitas. Amon, Moabe, Edom e os midianitas. Midia. Então esse povo ficava nessa região aqui, ó. Ah, Obadias, né? Lembra-se aquele evento de Cádiz Barneia que Moisés chegou aqui? O que Moisés tentou fazer aqui em Cádiz Barneia? Lembra disso? Ah, passar na terra dos Edomitas. Edomitas falou o quê? Não vai passar não. E foi uma pedra no sapato do povo judeu? Lembra-se disso? Ah, pastor, agora estou juntando as informações. Pois é isso, irmãos. Tá vendo? Então, lembra quando Moisés vai passar no deserto, ia passar por aqui, não teve como atravessar aqui, deu a volta para poder chegar na terra prometida, da qual Moisés não entrou, mas Josué entrou com Calebe. Então, queridos, esses edomitas aqui foram dominados por João Hircano. João Hircano domina aqui a região da Idumeia. Eles falam agora, todo mundo circuncidado. Todo mundo agora em prática judaica. Ou então, nós vamos exterminar vocês aí da terra. Conflito. O que eles falaram? Circuncisão. Ora, circuncisão. Agora, tranquilo, será? Tranquilo para os edomitas? Idumeus? Pois é, queridos. Aceitamos. Mas fica aquela coisinha no coração, né? Fica aquele ranço ali, né? Aquele perdão que diz assim, olha, o mal não desejo, mas um bom fim não há de ter, né? Não, perdão não adota isso não, viu? Então, queridos, eles são sujeitos à circuncisão, eles agora vão adotar o judaísmo, e o Hircano ele conquista do leste até Samaria. Muito bem. Então passa aqui agora a dinastia asmoniana. Daí, queridos, passa a sucessão aqui dos filhos de João Hircano, né? Aí nós temos o Aristóbulo ali, depois o Alexandre, né? E depois que se casa com a Salomé. Depois ele morre aliás, ele casa com a Salomé, que era a esposa de Aristóbulo. Eu quero chamar a atenção pelo seguinte, nessa descendência aqui, isso é muito importante a gente ver aqui, queridos, que à medida que vão se sucedendo aqui, havia dentro do povo aqueles que aceitavam o helenismo mais do que outros. Como eu disse a você, o governo passa a ser mais político do que, na verdade, espiritual. Então aqui há domínio, né? Há domínio, um vai sucedendo o outro e vai dominando, vai até expandindo. Mas a gente só está olhando para Jerusalém, lembrando do governo judaico. É isso importante, a gente não pode tirar da mente que é governo judaico. Porém, né, um sucedendo o outro, essa Salomé aqui era esposa de Alexandre, né? A mãe de Hircano aqui. Ela, na verdade, ela vai para ser como se diz assim, a sacerdotisa, né? Mas o judeu fala assim, não pode não, sacerdote só homem. Então vai o Hircano ali e passa a dominar. Mas tinha ali o seu irmão Aristóbulo, né? Já estou pegando no final ali, tá, queridos? Aí, irmãos, é o seguinte, esses dois não se acertam. Esses dois não se acertam, e um quer dominar e o outro quer dominar. Um é mais voltado para os fariseus, tem até o apoio dos fariseus, outro não, guerra, período de guerra. Lembrando, no governo judaico. Aí aparece esse homem aqui, ó, Antípater, que era o quê? Idumeu. Esse Antípater aqui, ele vê que tem conflito,
que ele faz? Muito esperto que ele era, ele fala assim, eu vou dar um jeito de fazer com que o Hircano, que foi sucedido ali pelo Aristóbulo, volte ao poder. Porque eles continuam brigando. Então passa de Aristóbulo passa de Hircano para segundo, claro, Hircano segundo, para Aristóbulo, e tem briga aí. Aí o Antípater fala assim, peraí, Antípater, né? Ele fala assim, peraí, vamos diante dos 6 que estão dominando a época aqui, e vamos fazer com que o Hircano seja um dos governantes aqui da Judéia. Na verdade, ele está pensando no poder que ele poderia exercer. Por isso que logo aparece ali o Antípater aqui, o Idumeu, ele tem um cargo depois em Jerusalém. Ele começa a crescer, mas não esqueça que ele é Idumeu. Isso é muito importante. Quem foram os Idumeus? Né? Os descendentes dos Edomitas, né? O descendente de Saul, os Edomitas. Eles passaram por logo com o João Hircano. O que o João Hircano fez? Opa, todo mundo agora é judeu, todo mundo vai ser circuncidado. Isso fica na mente deles. Tá? Logo em 63, nós temos ali Pompeu, né? O Magnus ali. Pompeu, ele domina sobre Jerusalém aqui. E essa descendência asmoniana, ela termina em 63. Nós vamos voltar aqui nesse quadro. Porque nós vamos olhar agora para o Império Romano. Certo? Então, até aqui, a descendência e governo judaico, de 167 a 63, né? Esse período desde Matatias lá até aqui. Lembrando que logo após essa dinastia asmoniana, logo após João Hircano, é algo mais político do que espiritual. Mais político do que espiritual. Mas o Pompeu aparece dominando, mas do nada em 63? Não, vamos dar uma olhada aqui. Olha o Império Romano. Tudo isso, irmãos. Aumentei o quadro aqui. Olha só. Tudo isso é Império Romano. A fundação de Roma dá-se lá em 753 a.C. Eles tinham reis etruscos, mas rapidamente o Senado, monta-se o Senado ali, há uma república romana em 509. Tá? Vou aproximar um pouquinho mais o quadro aqui. Lembre-se, 753. Qual foi um profeta de Israel em 760 que foi pregar numa região destinada por Deus? Lembra do profeta que era de Israel? Oi? Jonas. Jonas foi pregar lá na Síria em 760. 753, Roma passa a acontecer ali. Entende, queridos? A história. Lembra-se disso? Olha que interessante, queridos. As coisas estão acontecendo. Então, já em 753, lá, começa a fundar a Roma, né? Olha lá, eu puxei um pouquinho mais para a gente entender aqui o que está acontecendo. Reis etruscos, República Romana, a Roma principal, cidade, em 499. A Roma conquista a Itália, né? Em 202, aí começa a crescer. O Império Romano começa a tomar uma ascensão, né? Não é à toa que 168, o que aconteceu em 168 mesmo? Lá em Jerusalém? Isso. Matatias está lá, iniciando a revolta, né, dos macabeus, porque o Antíoco aqui, ele queria ir para Alexandria. Ah, mas lá o Senado romano falou assim, não vai não. Já tinha poder naquele tempo. Por isso nós estamos olhando o Império Romano aqui. E essa conquista de Corinto em 146 é muito importante também. Vamos continuar. Olha lá. Então, a conquista de Cartago, essa é a conquista de Roma, 202. 168, os feitos de Antíoco. A revolta dos Macabeus, 167. Aí vai acontecendo. Aí a gente tem a história e o governo do período dos Macabeus aqui, acontecendo em paralelo, né? A conquista de Corinto, a conquista da Cilícia, a conquista de Creta, a conquista da Síria, e aí a conquista de Jerusalém também em 63. E a conquista de Roma lá
em 58 a ilha de Chipre. Queridos, o Império Romano veio literalmente dominando. Eu trouxe essa informação do Império Romano e coloquei na cronologia para a gente pensar. Olha só, queridos, como os reinos vão se levantando, vão dominando, e Deus no controle de todas as coisas. Deus estava lá, né, conduzindo o seu povo, lá, e o povo na luta com Matatias, enquanto Roma já está dominando todas as coisas. Desde 202, deixa eu voltar aqui rapidamente, olha aqui, ó, essa região de Cartago aqui, ó, tá vendo Roma aqui, ó? Então ele passa a dominar a Itália como um todo, Cartago, e vem dominando tudo, até chegar em 63 aqui, ó, em Jerusalém, até chegar aqui, todo esse domínio. Como é que eles dominam Jerusalém em 53? Em 63. Eles dominam pelo seguinte. Lembra de dois irmãos que estão brigando lá? Qual o nome deles? Hircano II e Aristóbulo II. Eles estão brigando entre eles lá. E aí o Pompeu vai para Samaria, né? Para aquela região. Chega naquela região, aliás, Samaria não, ele vai passando ali para a região da Síria, né? Passando naquela região, chega até ele, né, esse conflito que está acontecendo em Jerusalém. Ó, o Aristóbulo falando, olha, o governo tem que ficar na nossa mão, lá de Jerusalém. Agora, acontece que o Hircano agora está tentando, né, dominar essas coisas todas e tal. Mas o Pompeu também recebe uma visita de Hircano. E o tal do Antípater vai junto, né? Ó, acontece o seguinte, o Hircano que deveria tá cuidando do reino. Não, mas é o Aristóbulo. Não, mas é o Hircano. Não, é Aristóbulo, mas é o Hircano. Aí o Pompeu falou, sou eu. Entre em Jerusalém. Só que ele chega em Jerusalém, queridos, adivinha onde ele vai? Ele vai no Santo dos Santos. Podia entrar no Santo dos Santos? Não podia, queridos. Ele entrou, ele ficou abismado. Porque o que ele não encontrou no Santo dos Santos? Ele não encontrou imagens. Ele falou, não tem imagem. Não tem aqui imagem. Então, ele não tirou nada dos utensílios, né? Coisa que Antipas fez, né? Não tirou nada dos utensílios do templo, saiu, mas ele profanou o templo. Não podia entrar no Santo dos Santos. Então, isso ficou marcado. Né? Isso ficou marcado o povo judeu, do qual Pompeu entra, né, em Jerusalém e domina sobre Jerusalém. É interessante que alguns refugiados de Aristóbulo, né, eles vão para o templo, cerca de 12 mil pessoas, lá, homens, e são mortos por Pompeu. Então, uma entrada mesmo assim de Pompeu, um domínio do Império Romano sobre Jerusalém. E Jerusalém passa agora a estar sob domínio de Roma. Não é mais agora o governo judaico. Acontece que nós vamos voltar aqui a falar sobre ele, né? Mas antes disso, eu vou colocar aqui na linha cronológica. Pastor, tem mais coisa acontecendo? Muito mais, queridos. 400 anos de silêncio, inicia-se ali logo após Malaquias. Filipe II Alexandre sucede Filipe, a queda do Império Persa, a morte de Alexandre, domínio dos Ptolomeus, a ascensão de Roma, domínio dos Seleucidas, os feitos de Antíoco, a revolta dos Macabeus, Roma conquista Corinto. Corinto era uma cidade grega. O que Roma faz? Opa, peraí, vamos adotar essa cultura grega. Isso é muito comum, nós vamos ver depois como eles adotaram. Até deuses gregos, né, tem outros nomes no Império Romano. Como eles adotaram, né? E a conquista de Corinto, e aqui Roma conquista Jerusalém. Todo esse período aqui, dentre aqui, nesses 400 anos de silêncio aqui, da nossa folhinha lá, né? Qual é a característica do Império Romano? Ele dava certa liberdade para os povos conquistados, né? Só que eles estabeleciam governadores, ou juízes, ou procônsul, que era um governador de província. Eles estabeleciam os publicanos. Lembra dos publicanos?
Publicanos eram nativos que trabalhavam para Roma. Fazendo o quê? Coletando impostos. É bom esse serviço? Já pensou? Um dos nossos está trabalhando contra nós, porque está arrecadando imposto para Roma. Lembra aquele que era... Imagina como era a visão para com um publicano. Sabe qual é a característica da visão para com o publicano? Traidor. Não é? Porque ele era um dos nossos, mas ele coletava impostos. Quando alguém é excluído da igreja, o que ele deve ser considerado? Mateus 18, considerado um gentil publicano, um traidor. Ah, pastor, esse é o contexto, irmãos. Esse é o contexto da palavra de Deus. Mas o Império Romano também adotava a cultura e até a religiosidade. E aí vai lá o Império Romano. Agora vamos voltar lá do Antípater. Olha lá. Quando Pompeu, né, domina, ele fala que, olha, vamos colocar o Antípater. Esse que está mediando ali não mediando, mas tentando ajudar ali no conflito entre Cano II e Aristóbulo II, vamos colocar esse homem como procônsul. Da onde? Da Judéia. E quem é o Antípater? É um idumeu. O que o Hircano fez lá, o João Hircano fez com os idumeus? Ah, agora tem o idumeu no poder. Porque, na verdade, o Hircano ali, segundo, né? Por isso que eu coloquei ele abaixo aqui. Ele é um etnarca. O que é um etnarca? Era um que dominava uma província menor. Então, quem governava, na verdade, a Judéia era o tal do Antípater. Agora, o Antípater, ele é pai de um homem que vai ficar conhecido. E inicia uma dinastia. Os Herodes. Tem mais Herodes na Bíblia. Não é só um, tem mais Herodes. Depois nós vamos ver isso. Herodes é filho do Antípater. Aqui. Ele até coloca o Fazael lá, o governo de Judá, mas o Herodes vai ser considerado Herodes o Grande. Um filho de um idumeu, agora reinando sobre Jerusalém. Quem manda perseguir, matar as crianças no nascimento do nosso mestre? Vendo, irmãos? Quando o povo, nós estamos encerrando a aula de hoje, muitas informações, eu fiquei com o coração apertado em casa, confesso a você. Eu falei assim, nossa, mas vão ser muitas informações, mas a gente precisa, porque pretendo terminar dia 28, né, a nossa aula do período interbíblico. Mas por que eu quero trazer todo esse contexto para você? Queridos, é impressionante como o mundo da época foi preparado para a chegada de Jesus. Governo judaico envolvido com política. Fariseus e saduceus. Depois nós vamos ver outros dois grupos. Tinha os zelotes, tinha os essênios também. Espiritualidade. Agora misturada, porque se o sumo sacerdote está envolvido com os saduceus, o governo é mais político. Briga interna, né? Entre eles, governo romano, que até então não deixava ter certa forma de adoração, mas não era o reinado do qual o Senhor estabeleceu. Quando nós vimos Deus reinando sobre o povo. Agora, o povo sai daqui em 63 de um governo que era um governo judaico. Quando chega o Messias, que é chamado de Rei dos Reis, qual era a esperança do judeu? Libertação. Porque agora vem o Rei dos Reis. Mal sabiam eles que não era o rei triunfante, mas o rei sofredor de Isaías 53. Por isso, quando colocaram aquela escrita lá na cruz de Jesus, né, Jesus Nazareno, rei dos judeus, eles ficaram extremamente irados com aquilo, porque um rei iria libertar. Foi isso que aconteceu há pouco tempo no período dos Macabeus. Só que era o Rei dos Reis, ao qual o mundo estava preparado para a vinda dele. Queridos, Roma fez com que as estradas fossem todas preparadas. Roma, por exemplo, fez com que o comércio marítimo fosse protegido dos piratas. Isso tudo
abriu portas para que o evangelho chegasse ao mundo. Por isso, quando diz Gálatas 4:4 lá, vindo a plenitude do tempo, tudo foi preparado para a chegada do Mestre. Isso é maravilhoso quando a gente vê nesse contexto. Sim. Exatamente. Exatamente. O Senhor Jesus não foi reconhecido porque já estava tudo permeado, queridos, de cultura grega, né? De Império Romano, tudo misturado. Quando Jesus chega, né? Era para ter aquelas profecias acerca de Jesus, eram para ser cumpridas naturalmente. Isso acontece? Não acontece. Por isso nós vamos ver alguns grupos, a sinagoga, os fariseus, saduceus. Nós vemos brevemente os fariseus, saduceus, essênios, os zelotes, a política da época, a espiritualidade da época, a cultura da época. Quando nasce Jesus, isso tudo já estava 63, né? Pouco tempo Jesus tem a sua vinda ali. Ok, queridos? Até aqui. Lembrando que nós estamos vendo aqui esse período de 400 anos. Muita informação, muita informação. Espero ter conseguido resumir, né, para você esse período dos Macabeus. Mas, queridos, em tudo isso, né, quero que você pense comigo. Eu quero orar finalmente aqui esse nosso tempo de aula de escola dominical. Opa, mas vamos chegar lá. Pensando que é o Senhor quem é o nosso libertador. Se o povo confiasse nos Macabeus, iniciou de uma maneira tremenda, fiel. Daqui a pouco entrou a política. Se tornou político aquele governo, né? Se o povo esperava naqueles libertadores, né, os quais deixaram lá, por exemplo, os Ptolomeus, que deixaram a adoração, está tudo certo. Quando tem aquele período macabeu, o governo judaico está tudo certo. Sem Deus, queridos. Então, às vezes a gente pensa, algumas coisas vêm na nossa cabeça assim, se nós tivéssemos um governante cristão, um governo do Brasil, eu não sei como seria, irmãos. Eu não sei como seria. Eu sei que o nosso rei dos reis governa. Ele continua no controle de todas as coisas. Nada fugiu. Por isso que quando a gente olha versículos como esse, entender que é o Senhor que está no controle de tudo, da história, de tudo. Assim é o nosso Deus. Espero que você tenha entendido um pouco desse período, né? Grego, Ptolomaico, Seleucida, Macabeu e agora Império Romano. E assim nós vamos chegar até a vinda do nosso Mestre. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela bênção, Senhor Deus, de podermos olhar para a história e ver o Senhor conduzindo toda a história. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas, tem cuidado de nós, Senhor Deus. Independente das autoridades que nós temos sobre a nossa vida, nós amamos ao Senhor. Queremos ser fiéis com o fervor de homens, Senhor Deus, e mulheres que decidiram de fazer a Tua vontade. Ajuda-nos a sermos assim, Senhor Deus. Nós muitas vezes somos levados pela nossa cultura também. Nós muitas vezes, Senhor Deus, somos levados pelas coisas desse mundo e queremos conduzir a nossa vida pelas coisas desse mundo, o que esse mundo pensa, o que esse mundo acha. Mas a lei do Senhor não muda. A lei do Senhor é a verdade, é a única verdade. Ajuda-nos a viver de acordo com a Tua lei, Senhor. Fazer o que agrada ao Senhor, ao que a Bíblia, Senhor Deus, a Tua palavra diz. Não que as nossas vontades, os nossos pensamentos, os nossos achismos, Senhor Deus, quando tomam o nosso coração. Ajuda-nos a olharmos para a história e ver o Senhor conduzindo a história, Senhor Deus. E quando nós olhamos para a Tua palavra, ver que o Senhor é fiel, conduzindo o Teu povo, Senhor Deus, protegendo os remanescentes e dando a esperança, Senhor Deus, de um dia estar na Tua presença. Nós Te agradecemos por essa manhã. Nós Te louvamos, Senhor Deus, que tudo tenha sido dedicado à nossa concentração, ao nosso entendimento, ao nosso aprendizado, para honrar o Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.